José Dirceu de Oliveira e Silva tem 67 anos. Apontado pela Procuradoria-Geral da República como o chefe da quadrilha do Mensalão, foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Agora tenta recorrer da decisão. José Dirceu nasceu em Passa Quatro, Minas Gerais. É formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ingressou no curso em 1965, mas só o terminou em 1983. O adiamento da formatura tem a ver com a atuação política de Dirceu. Perseguido pela ditadura militar, ele estava entre os presos no Congresso da União Nacional dos Estudantes de 1968, na cidade de Ibiúna, em São Paulo. Foi libertado por exigência dos sequestradores do embaixador norte-americano no Brasil, Charles Elbrecht. Exilado em Cuba, voltou clandestinamente ao Brasil. Viveu sob identidade falsa em Cruzeiro do Oeste, no Paraná, a partir de 1974. Não contou quem era nem para a mulher com quem casou e teve um filho nos anos 70. Em 1979, foi anistiado. Em 1980, José Dirceu ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores. Até 86, foi dirigente partidário e assessor técnico na Assembleia Legislativa de São Paulo. Em 1987, iniciou seu primeiro mandato, deputado estadual. Em 1990, Dirceu elegeu-se deputado federal. Candidatou-se a governador de São Paulo em 1994, mas perdeu. Em 1998, voltou a ser deputado federal e reelegeu-se em 2002. Com a chegada de Lula à presidência da República, passou a ser o ministro-chefe da Casa Civil em 2003. Em 2005, quando a imprensa descobriu o Mensalão, Dirceu perdeu o cargo de ministro. Voltou à Câmara dos Deputados e teve o mandato cassado. Em 2012, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção ativa e formação de quadrilha. Cumprirá a pena se não tiver sucesso nos recursos que pretende apresentar. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação é realizada no estúdio do UOL em São Paulo, no dia 9 de abril de 2013. Hoje participa também da entrevista a jornalista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, e o entrevistado desta edição do Poder e Política é o ex-deputado federal, ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Olá, José Dirceu, muito obrigado pela sua presença aqui. Começo perguntando, na fase atual do processo do Mensalão, agora são os recursos. Sua defesa vai apresentar recursos. O senhor está com alguma esperança de ter sucesso? Vai apresentar os recursos, tanto os embargos declaratórios como depois os infringentes. Depois do transitado julgado, nós vamos para a revisão criminal e vou bater as portas também da Comissão Internacional de Direitos Humanos para ir ao Tribunal Penal Internacional de São José. A minha expectativa é que a justiça apareça, porque eu fui condenado, não é que eu fui condenado sem provas, como disse o ministro do Supremo, que os réus queriam que as provas, né, aparecessem, né, como se não fosse o óbvio, né, que cabe à acusação apresentar as provas e comprovar o crime. Não houve crime, eu sou inocente, me consideram um condenado político. Foi um julgamento de exceção, foi um julgamento político. A cada dia eu me convenço mais disso. Ministro, Porque os fatos comprovam isso. Antes da gente entrar na questão das provas que o senhor quer apresentar, como é que a gente consegue entender essa argumentação, essa narrativa do senhor e do PT de que é um julgamento político, se é um tribunal cuja maioria dos membros foi nomeada pelo presidente Lula, pela presidente Dilma? Se nós pegarmos, por exemplo, Joaquim Barbosa, ele declarou, ele é um ministro que tem esse comportamento rigoroso desde que entrou no Supremo, ele declarou que votou no Lula, depois do Mensalão votou no Lula de novo, votou na Dilma.
os outros ministros foram nomeados, o Carlos Aires Brito é um ex-petista. Por que seria um julgamento político se todos eles foram nomeados, inclusive, por vocês? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que caracterizou esse julgamento como político é a evidência pública. Um julgamento que foi deliberadamente marcado junto com as eleições. Eu fui julgado e condenado à véspera do primeiro turno e à véspera do segundo. E não tiveram o pudor, certo, de antecipar meu julgamento para um ministro participar, porque ia, pela expulsória, ia se aposentar e não ia participar do meu julgamento. A transmissão de um julgamento como esse pela televisão, a exposição de um julgamento como esse pela televisão, é algo inacreditável. Porque se há uma campanha, se há uma disputa política durante 7 anos, que existiu o mensalão, que havia dinheiro público, que foram comprados parlamentares, certo? O mínimo da medida que devia se adotar é que o julgamento obedecesse à norma de todos os julgamentos. Nenhum julgamento teve a exposição que esse julgamento teve. Você acha que os ministros ficaram com medo da TV? Desde do oferecimento da denúncia, é evidente que houve pressão externa sobre o Supremo para que esse julgamento tivesse esse caráter, né? Porque, segundo os autos e as provas, e o julgamento do julgamento vai ser feito, eu, pelo menos, enquanto eu suspirar, eu vou lutar para provar a minha inocência, porque eu sempre tive que provar a minha inocência, porque eu nunca tive a presunção da inocência. Veja bem, ó, eu fui processado pela Câmara, o Supremo mudou a jurisprudência para mim ser processado. Todo mundo já esqueceu isso, por 7-4. Porque eu não era deputado, eu estava licenciado, eu não tinha imunidade, como é que ia quebrar o decoro parlamentar? Mas por 7-4 mudou. A Comissão de Ética da Câmara, toda vez que um partido retirava a representação, ela arquivava. No meu caso, o PTB retirou a representação contra mim. Foi retirada, ninguém lembra disso também. Continuou a investigação. Eu fui cassado sem provas pela comissão e pelo Congresso. A denúncia era inepta no meu caso, ela foi aceita, eu fui julgado e fui condenado. E para me condenar, declararam abertamente, o Procurador-Geral da República disse que as provas eram tênues. Mas, ministro... E o Supremo, para me condenar, deixou de lado a exigência do ato de ofício, contrariamente a todos os antecedentes do Supremo, e usou indevidamente a teoria do domínio do fato. Então, como é que o meu julgamento não é político? Eu não consigo entender. Por que eu fui condenado? Porque eu era ministro? Porque eu era chefe da Casa Civil? Porque eu era líder do PT? Mas onde estão as provas? Mas veja só, o Supremo não considerou provas materiais, os pagamentos feitos pela Visanet, não foi dinheiro que o Supremo considerou público e usado indevidamente? Primeiro, não é dinheiro público. A Visanet é uma empresa privada. Mas no caso o Supremo não considerou como público? Mas o Supremo cometeu um erro jurídico gravíssimo que nós vamos levar isso à revisão criminal. Primeiro, o dinheiro não é público, é privado. Alguém que deve para a Visanet está inscrito na dívida ativa da União? Isso é ridículo. Segundo, há provas, e elas serão apresentadas agora já nos recursos e na revisão criminal, que todos os serviços foram prestados. Há provas. A campanha do Orocard, primeiro que é preciso ficar claro que os recursos da Visanet vêm de 0,1% de cada movimento de cartão. Cria-se um fundo de incentivo Visanet. Esse fundo é privado. O fundo paga, deposita na conta da agência de publicidade no Banco do Brasil ou no banco que a agência tiver. No caso, a DNA tinha no Banco do Brasil. Não é dinheiro do Banco do Brasil para a Visanet, para a DNA. É dinheiro do proprietário de cartão Visanet, que usa, para um fundo privado de incentivo que pagou a DNA. E todas as campanhas está comprovadas que elas foram feitas e os valores. Foi feita uma auditoria pela Visanet, há auditorias do Banco do Brasil e está se fazendo agora uma auditoria independente. Vai ser apresentado o campeonato de vôlei de praia, o campeonato de tênis, a campanha com relação ao Círio de Nazaré, o Réveillon do Rio de 2003, se não me engano, certo? Os shows, certo? As campanhas culturais, o Círio de Nazaré. Mas tudo isso vai ser nessa fase do processo, o Supremo vai estar propenso a rever essa interpretação que eles tiveram sobre ser ou não ser dinheiro público? A perícia pode ser contestada. A perícia da Polícia Federal, certo, é infundada.
certo? Os peritos nunca disseram que havia pagamentos, veja bem, pagamentos do Banco do Brasil para DNA. Nunca disseram isso. Basta ler os autos. Outra coisa que os peritos jamais disseram. Os peritos nunca disseram que havia dinheiro público. Nunca disseram isso. Há peritagem e há peritagem. Vamos ver a perícia agora, como vai ficar na discussão jurídica. Mas o senhor é uma pessoa experiente, muito experiente. O senhor tem expectativa que nessa fase o senhor possa vir a ser inocentado no processo? A expectativa que eu tenho é que se faça justiça. A formação de quadrilha foi 6-4. Né? Eu tenho direito ao embargo infringente, vou apresentar. Não é possível que se caracterize como formação de quadrilha, certo? Os fatos que estão descritos na ação penal. Por isso que 4 ministros discordaram veementemente. E há 2 teses para ser rediscutida, porque é um direito que nós temos. Nos embargos declaratórios, eu vou procurar mostrar que a pena que eu recebi na corrupção ativa, porque é isso que está em discussão e não o mérito, porque eu não tive 4 votos para o embargo infringente, certo? Ela é completamente fora da jurisprudência do próprio Código Penal e de Processo Penal. Essa é a discussão que se faz agora. Mas na revisão criminal, se há um erro jurídico grave, que há dinheiro público e que esse dinheiro foi desviado, não houve desvio de dinheiro público. Os recursos que vieram para o PT tiveram origem em empréstimos que as empresas do Marcos Valério fizeram no banco e esses empréstimos foram repassados para a tesouraria do PT. Essa é a origem do dinheiro, não é a Visanet, certo? E nem houve desvio de dinheiro na Câmara. O contrato foi cumprido, os serviços foram prestados, o Tribunal de Contas declarou lícito e também a Comissão de Sindicância Interna da Câmara. O controle interno da Câmara, nomeado pelo Severino Cavalcante, aliás, não há nomeação legal no Diário Oficial, é que disse que o contrato não cumpriu os seus objetivos, que houve desvio de recursos, toma como desvio de recursos, certo? O volume, o bônus de volume, certo? Que é uma prática normal no mercado, inclusive foi legalizada pelo Congresso Nacional depois. Isso não pode ser confundido com desvio de recurso para campanha eleitoral ou para qualquer outro fim. Ministro, os empréstimos foram considerados uma ficção, uma fachada, agora, pelo Supremo. Agora, a minha pergunta um pouco genérica, mas que eu acho que ajuda a gente a entender, é o seguinte: o que é o Caixa 2? O Caixa 2 são empresas que vão dar dinheiro para um partido, são empresas que pegam um Caixa 2 que elas têm não declarado e dão para um outro partido. Não, pode ser que dinheiro de origem legal que não é declarado. Sim, que está indo para o partido. É um dinheiro ilegal, vamos dizer, um dinheiro não declarado, porque pode ser legal também. Mas enfim, ele vai para o partido e o partido não declara também. Por que precisava do Marcos Valério para fazer isso? Se fosse uma simples operação de Caixa 2, não seria uma empresa pegando dinheiro e dando para o Delúbio, que era o tesoureiro? Onde é que surge essa figura tão peculiar que é o Marcos Valério e tão íntima aí do principal partido político do país? Essa pergunta eu não posso te responder porque eu nunca tive nenhuma relação com o Marcos Valério. Ele nunca falou comigo, nunca telefonou para mim, eu nunca telefonei para ele, eu nunca me encontrei com ele. Pessoalmente, ele foi à Casa Civil acompanhando 2 bancos. A primeira vez eu nem sabia quem era ele que existia, porque eu no primeiro mês de governo, que foram me convidar, porque o presidente não podia. E eu fui, está nos jornais do dia, a inauguração de uma fábrica do grupo que detém o controle do BMG em Goiás. E a segunda vez ele acompanhava o diretor, o presidente do Banco Espírito Santo aqui no Brasil, Ricardo Espírito Santo. Mas você não procurou entender como que surgiu o Marcos Valério nisso? Se era um simples Caixa 2, como é que surge o Marcos Valério? Pelo que consta, o Marcos Valério surgiu a partir de Minas Gerais, do PSDB, em 98, que ele fez essa mesma operação de empréstimos bancários. Mas por que o PT incorporou esse tipo de... Não cabe a mim responder isso. Porque como consta dos autos e é público notório, eu estava na Casa Civil, não estava na direção do PT, não respondia pelas finanças do PT, nem pelas decisões da executiva do PT ou diretório do PT. Porque senão eu sou parte, por isso mesmo que eu não podia estar nessa denúncia. Como outros foram retirados e inocentados, como Luiz Guxiquem e o Silvio Pereira, a rigor eu teria que ser inocentado. Mas você reconhece que formalmente o senhor não estava nessas funções, mas o senhor tinha uma grande ascendência sobre todas essas pessoas? São coisas completamente diferentes. Eu tinha ascendência e tenho política sobre o PT, porque eu sou um dos líderes do PT, eu faço parte da história do PT, eu construí o PT, sou amigo das pessoas, tenho relações com as pessoas e elas me ouvem
mas eu não exerci a cargo e função e não participei dessas decisões, da tomada dessas decisões. Aliás, todos dizem isso. Ninguém diz o contrário. Ninguém. Não há uma testemunha que diga que eu participei. Não há uma testemunha que diga que houve compra de voto. Não há uma no processo. Não há uma testemunha que me envolva. E eu fiz contraprova das acusações que me foram feitas. Porque o Roberto Jefferson, Sim, ao Roberto Jefferson, ele faz eu ia falar. acusação que foi para comprar deputados. Mas os 4 milhões que o PTB e ele receberam não foi para comprar deputados, foi para a campanha eleitoral. A coisa é ridícula. Como é que você aceitou isso na sociedade brasileira? Ele é surpreendido, envolvido numa denúncia que tem um inquérito hoje. Não há um petista nem como testemunha sobre os Correios, não há um petista envolvido naquele ato de corrupção nos Correios. Ele, a partir daí, faz uma denúncia que existe um mensalão e que eu sou responsável, sem nenhuma prova. E acaba como acabou, numa condenação no Supremo Tribunal Federal. Ministro, existe uma grande expectativa agora em relação à nomeação do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, que pode eventualmente participar do julgamento desses embargos. Eu queria saber o seguinte, o que o senhor acha do sistema de nomeação que existe hoje e como foi o encontro do senhor com o ministro que depois foi muito rigoroso no julgamento, que foi o ministro Luiz Fux. Eu fiz uma entrevista com ele onde ele admitiu que teve encontros com o senhor, que o mensalão foi discutido. Isso foi correto, ministro? Esses encontros foram corretos? Quer dizer, houve uma tentativa dos réus do mensalão de influenciar a nomeação desse ministro? São duas questões. O sistema que existe no Brasil é o sistema que existe universal. Cabe ao presidente da República eleito pelo voto direto, porque quem representa a nação são os deputados, senadores e o presidente da República. Só. Certo? Os partidos indiretamente. Certo? Cabe a ele, portanto, pela Constituição brasileira, a nomeação dos ministros do Supremo. Certo? Com relação à minha reunião com o ministro do STJ, então, Luiz Fux, que eu não conhecia, eu fui assediado moralmente por ele durante mais de 6 meses para recebê-lo. Como foi esse assédio? Através de terceiros. Eu não queria, que eu não vou nominar. Eu não queria. Quem são esses terceiros? São advogados, são lobistas? Não são. São advogados, não são lobistas. Até porque não seria o caso. Certo? Eu o recebi, certo? E sem eu perguntar nada, ele não apenas disse que conhecia o processo, porque ele dizer para a sociedade brasileira que não sabia que eu era réu do processo do mensalão, é tragicômico, né? Soa... Ele mentiu? Não, é que soa ridículo, né? No mínimo, né? Como que... Não, porque ele sabia. Como o ministro do STJ não sabe que eu sou réu Mas então você no está processo? dizendo que ele mentiu. Não, eu não estou dizendo que ele mentiu. Eu estou dizendo que soa ridículo. É só isso que eu vou dizer. E ele tomou a iniciativa de dizer que ia me absolver. Ele disse para o senhor, eu vou te absolver? Textualmente, Qual foi a frase? eu disse que ia me absolver. Eu disse a ele Como que assim, eu vou absolver eu o não senhor? quero que o senhor me absolva, eu quero que o senhor vote nos autos porque eu sou inocente. Não é porque não tem prova, não. Eu fiz contraprova, é porque eu sou inocente. Isso é, vamos dizer assim... Mas como que ele falava? Eu conheço e vou absolver? Não, eu não vou entrar em detalhes, porque não é o caso. Eu quero dizer o seguinte, para retratar, certo? Fazer uma síntese, uma fotografia do encontro é esse. Ministro, eu fiz Foi uma onde pergunta o para encontro ele. fisicamente, Eu fiz uma pergunta a No ele escritório de advocacia. quando eu o entrevistei. Eu fiz uma pergunta a ele que existia uma história de que ele falava eu mato no peito. E ele disse que falou para o Zé Eduardo Cardoso, ministro Zé Eduardo Cardoso, mas em outras circunstâncias, tal. Essa frase foi dita? Para mim, não. Esse encontro foi no escritório de advocacia e o encontro agendado por terceiras pessoas. Sim. Que eram amigos comuns? O que era? Não eram amigos comuns. Podem ter sido amigo deles. Tinham referências de terceiros que eram pessoas sérias, responsáveis, de boa fé, como até hoje eu acredito que estavam de boa fé. E vocês acreditavam que ele ia inocentar? Isso pesou na nomeação dele, ministro? Não A acredito. Dilma Não, levou não isso em acredito. consideração? Não acredito que tenha pesado. Não acredito que tenha pesado. Na hora de discutir a nomeação dele com então, o presidente Lula? Eu não participei da discussão da nomeação dele, porque eu sempre fiz questão de não participar, porque é evidente, eu como réu do Supremo, eu tinha que tomar todos os cuidados para evitar que a minha situação se agravasse, que já era como o resultado final mostrou, porque eu fui condenado a 10 anos e 10 meses de prisão
por corrupção ativa e formação de quadrilha, certo? Ou seja, na minha vida, toda a minha vida, eu nunca fui investigado por nada na minha vida. Nunca houve uma acusação no meu mandato de deputado estadual, nos meus 3 mandatos federal, nos 30 meses que eu fiquei na Casa Civil, na minha vida profissional, na minha vida pública, eu nunca recebi nenhuma acusação. Como é que eu posso ter virado chefe de quadrilha e corruptor do dia para a noite num país como o Brasil, com a história que eu tenho, sem falsa modéstia, serviços prestados ao país? A minha indignação, a minha revolta não tem limites, entendeu? Porque o que está acontecendo comigo é uma tragédia. Veja bem, eu tenho 67 anos, desde os 15 anos de idade eu não fiz outra coisa a não ser ou lutar pela democracia, ou militar num partido político, ou exercer mandato de deputados. Não tinha nada, não tinha dinheiro para pagar a pensão das minhas filhas quando eu saí do governo. A única propriedade que eu tenho, eu consegui aos 60 anos de idade, eu sempre trabalhei na minha vida. Fui office boy, almoxarifado, arquivista, relações públicas, contador, chefe de escritório. Voltei a ser auxiliar administrativo em 80 na Assembleia Legislativa. Sempre vivi de salário. Agora eu sou transformado em corruptor, chefe de quadrilha, porque eu era chefe da Casa Civil, era líder do PT, tinha sido presidente, sem uma prova, sem uma evidência que eu participei, que eu autorizei. Não há uma. Mais, que nós conspirávamos contra a República e a democracia, que nós queríamos ficar no poder através da compra de deputados, certo? Sem uma prova que houve compra de deputados nas votações. Ministro, E se isso não é um processo político, eu não sei o que é um processo político, sinceramente. Por que esse processo, de acordo com a narrativa sua e do PT, existe esse processo político? Recentemente eu ouvi declarações públicas feitas numa cerimônia pelo deputado João Paulo Cunha, de que o PT tem 4 pontas numa estrela. 4 já caíram, o senhor, o Genuíno, o Delúbio e ele, falta a 5ª, que é o Lula. Essa é a narrativa? Vocês... Não, felizmente o PT tem milhões de estrelas. Né? Sim, Não, palavras dele. Sim, mas é uma caricatura, eu não concordo. O objetivo era claro, era o impeachment do Lula, é a destabilização do governo do Lula. O Brasil tem uma história de transformar a questão da corrupção. Mas o senhor acha que o alvo ainda é o Lula, e o Lula pode ser pego? O Delúbio, por exemplo, era muito ligado ao Lula. O Lula, em algum momento, se envolveu com esse tipo de negociação, ministro? Jamais. Não é verdade, não é fato, certo? Que o Lula tenha recebido o Marcos Valério, que o Marcos Valério tenha ido à Casa Civil conversar comigo, que eu tenha me reunido com o Marcos Valério, que eu tenha recebido qualquer outro para tratar de questões que digam respeito ao Marcos Valério, a questão dos empréstimos dos bancos ao PT, dos recursos para a campanha eleitoral. Se o Marcos Valério fala isso, ele não está dizendo a verdade, então? Não, eu estou dizendo que não é fato. Estou dizendo que eu não participei, como eu nunca conversei com o Marcos Valério. Tem mais. Quando acabou, quando eu fui cassado, saí do governo e fui cassado, a Receita Federal fez uma devassa na minha vida de 3 anos e me deu um atestado de honestidade. Meu sigilo telefônico, a minha agenda, não mostra que eu tenho qualquer tipo de relação com esses fatos, entendeu? Então, por que eu tenho que responder por isso? O senhor fala que o objetivo era o impeachment do não, então eles presidente. Dizem que se arrependem. Eles dizem, a oposição, que se arrepende de não ter feito o impeachment, que eles achavam que o sangramento do Lula levaria à derrota. Eles dizem. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, só por hipótese. Sim. Se em 1996, 97, entrasse numa CPI o então publicitário que era publicitário das campanhas tucanas, Nizam Guanais, dizendo que recebeu 10 milhões num paraíso fiscal de Caixa 2, poderia ter sido usado para fazer a campanha do Fernando Henrique. O PT não ia propor um impeachment, então, naquele caso também? Em 99, o PT propôs uma campanha fora FHC. Estou fazendo uma analogia com o fato do Duda, Eu tenho né? fatos históricos que mostram como é que eu me comportei. Eu vou responder por mim. E não era pouca coisa que eu era presidente do partido. Eu ia ser reeleito pela 3ª vez. Me recusei de ser reeleito se o PT não retirasse a proposta de fora FHC. Isso foi em 99 em Belo Horizonte, está no noticiário dos jornais. Eu falei, ao contrário do que aconteceu em 93, que o Lula e nós aceitamos o erro do PT dizer Itamar igual a cola fora Itamar, que foi aprovado em Belo Horizonte, que eu disse ao presidente, ao Lula, então, presidente do PT, que ele ia perder as eleições de 94, que aquilo era uma aberração o PT fazer aquilo. Eu sempre tive posição depois da minha passagem pelo governo de São Paulo, como deputado estadual de oposição ao Quércia, e trabalhar na questão de fiscalização, depois da experiência da cassação do Collor, eu tomei uma decisão de
me afastar completamente dessa área de fiscalização e controle, pelo caráter udenista, moralista que tinha ganho isso. O Brasil já tem experiência disso. Deu em Jânio Quadros e em Collor. E deu no golpe de 64, que foi contra a corrupção e a subversão. Aliás, fizeram uma CGI, famosa, né, Comissão Geral de Investigação, para caçar os corruptos no Brasil, e deu no que deu no país. Entendeu? Então, esse discurso, certo, que nós estamos ouvindo novamente agora no Brasil, me lembra muito o discurso que é o seguinte: põe a rota na rua e vamos apelar para os esquadrões da morte, entendeu? Para eliminar a criminalidade. Entendeu? O país, por exemplo, a reforma política que está para ser votada agora, o financiamento público, o fim das coligações proporcionais, certo? Algum tipo de mudança do voto uninominal, porque ele leva a cada campanha individual, certo? E quebra a estrutura dos partidos e precisa ser mudado, ou para o distrital misto, ou para o voto flexível em lista aberta ou fechada. Alguma mudança tem que ter no Brasil. Isso contribuirá para lutar contra a corrupção, certo? Mas 1 milhão de vezes do que qualquer legislação, inclusive que a lei de ficha limpa. Ministro, só para a gente encerrar aqui o capítulo do ex-presidente Lula, se o Marcos Valério não tem nada, não sabe nada, se o Lula também não tem envolvimento nenhum com esse assunto, por que o Marcos Valério é tratado com algumas deferências? Por exemplo, ele é recebido pelo Paulo Okamoto, que é presidente do Instituto Lula e que é talvez hoje o assessor mais próximo do presidente. Por que o Paulo Okamoto recebe o Marcos Valério? O que eles conversam se o presidente Lula está tão distante desse assunto? Boa pergunta para ser dirigida ao Paulo Okamoto. Eu nunca recebi o Marcos Valério e nunca tive nenhum contato com ele. Nem antes, nem depois, até hoje eu não tenho. Mas por que? O senhor conversa sempre com o Lula, não conversa? O senhor tem conversado? O Lula não tem nenhuma preocupação com relação a essa questão. Nenhuma, e não deve ter. A não Mas ser por que o Paulo Okamoto, que é o interlocutor privilegiado dele... A não ser que se queira agora dar um golpe que não conseguiram dar antes. Quer dizer, transformar o Lula em réu na justiça brasileira. A não ser que se vá fazer esse tipo de provocação ao PT e ao país, entendeu? À nação brasileira. Mas as pessoas têm que fingir que não estão vendo que o Marcos Valério vai lá conversar com o Paulo Okamoto? Bem, mas... Como é que é isso? Quer dizer, o Paulo Okamoto tem que responder por isso. Os que conversam com o Marcos Valério, sejam os advogados, têm toda a razão para conversar. Os advogados é uma outra questão. O Paulo Okamoto é um interlocutor do presidente, do ex-presidente da República. Faça essa pergunta para o Paulo Okamoto. Mas o senhor nunca teve curiosidade de perguntar para o ex-presidente Lula por que isso acontece? Não. A curiosidade eu não tenho nenhuma, porque eu conheço os fatos e sei que o Lula não tem absolutamente nada a ver com isso. Absolutamente. Ainda só então para concluir... A acusação que o Marcos Valério fez, certo? O Ministério Público, a Polícia Federal, certo, vão investigar. Não há por que fazê-lo, porque o Supremo Tribunal Federal, mais de uma vez, né, rejeitou o pedido de incluir o presidente Lula no processo. Não há fatos novos nas declarações do Marcos Valério. Basta ir à CPI, ir à Polícia Federal, certo? Para ver que ao inquérito, para ver que o Marcos Valério já havia declarado. Esses fatos já são conhecidos. Ele já declarou, certo? Na verdade, eu não vejo por que o Ministério Público pediu essas investigações. Isso era para ser arquivado. Mas já que pediu, vamos ver agora as consequências. Por que o senhor acha que voltou essa onda exatamente agora? Porque, como o senhor mesmo disse, o senhor disse que não há provas materiais construídas contra o senhor, contra vários do processo, como não havia contra o ex-presidente Lula. Não obstante, alguns ficaram de fora e outros acabaram dentro e condenados como o senhor. O presidente Lula, na época, ficou fora. Agora vai ser investigado. Por que voltou isso? Boa pergunta. Mas qual é a sua intuição? Razões políticas para tentar desgastar a imagem do presidente Lula, manter a agenda do mensalão, manter o PT essa agenda do mensalão no noticiário. Essa é a razão. A razão é política, só não tem outra razão, porque do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do conteúdo da denúncia, certo? Da delação premiada do Marcos Valério, não há o que investigar nela, porque tudo isso foi investigado. Aliás, há outras ações na justiça, porque muitos foram condenados, é bem que se diga para a sociedade saber, por Caixa 2. Se faz um escândalo quando, por um lado, corretamente, porque tem que ser condenado Caixa 2, mas, por outro lado, se você não cometeu um crime, você tem que se defender. Os réus estavam se defendendo que não cometeram o crime de corrupção e formação de quadrilha. Estavam dizendo que cometeram o crime de Caixa 2, condenável, certo?
que a justiça tem que apurar e cada um tem que responder pelo crime, mas que não é a mesma coisa, certo? A verdade é que esse era uma questão de caixa 2. Né? Como é que o senhor se sentiu quando ficou claro que o ministro Luiz Fux iria votar pela sua condenação? Eu não... Depois dos 50 anos que eu tenho de experiência política, infelizmente eu já não consigo me surpreender com... O senhor sentiu alguma coisa? Né? A única coisa que eu senti é a única coisa que me tira o sono. Nem a condenação de 10 anos e 10 meses me tira o sono, porque eu tenho certeza que eu vou revertê-la. O que foi? Certo? É o comportamento do ministro Luiz Fux. Porque é um comportamento que... Certo? Ele, de livre e espontânea vontade, se comprometeu com terceiros por ter conhecimento do processo, por ter convicção. Certo? Essa que era a questão. Certo? Que ele tinha convicção e conhecimento do processo. Acho que isso aí diz tudo. Entendeu? É um comportamento quase que inacreditável. Acho que cabe alguma medida, no caso, sobre esse episódio? Eu acho que ele já devia ter se declarado impedido de participar desse julgamento. Né? Fizeram tanta celeuma em torno do impedimento ou não do ministro Toffoli. Toffoli também não deveria ter se declarado impedido? Mas aí o Gilmar Mendes também tinha que se declarar impedido. Por quê? Porque ele é notoriamente e publicamente, certo? Uma pessoa ligada ao governo Fernando Henrique, que é o PSDB. Então, isso não é critério. Eu não posso pedir impedimento do ministro Gilmar Mendes porque ele tem uma opção político-partidária, tem uma opção política, tem uma visão ideológica. Não pode pedir para o Toffoli por isso, porque ele trabalhou, tinha trabalhado há 7 anos atrás comigo. Entendeu? Porque isso não Mas pode se ser o Toffoli não pode ser, o senhor acha que não deveria se declarar impedido por isso, nem o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, por que o Fux? Porque o caso dele é completamente diferente do Toffoli e do Gilmar Mendes. Eles não declararam voto, eles não se comprometeram com ninguém em assumir tal ou qual papel num julgamento, de livre e espontânea vontade, porque eu, pelo menos, não pedi para ele me absolver. Eu não fui lá pedir para ele dissolver. Eu fui conhecê-lo como conheci outros candidatos do Supremo Tribunal Federal, do STJ, esses anos, que procuram várias... Porque a crítica que esse sistema não é correto, mas qual o sistema que é correto? Se nós vamos substituir, nós podemos pôr 12 anos nos ministros do Supremo, entendeu? Podemos proibir uma série de atividades ou não de pessoas de primeiro e segundo grau ligadas aos ministros do Supremo, é uma discussão. Agora, mudar a indicação do Supremo, mas qual vai ser o outro método? Ministro, o Senado vai indicar sem o presidente da República, mas então vai conversar com 81 deputados, o senhor, portanto, senadores. é a favor de manter o sistema atual? É público e notório, quando eu fui procurado por um outro ministro, quando eu era ministro, eu só não disse, né? Eu não disse somente qual foi o ministro? Que eu discordava, certo, dessa demanda de ter que procurar, certo? Como eu gostaria, certo, e como eu disse, que ele não precisava me procurar porque ele tinha títulos e méritos para ser indicado para o Supremo. Quem era esse ministro? Isso daí foi relatado já na imprensa? Quem que era esse ministro? Eu me lembro quem foi que relatou. O senhor falou que foi procurado por um outro ministro. Acho que foi um advogado que relatou que eu fui procurado por um outro ministro. E que... Ministro, o senhor estava falando agora aqui que depois de tantos anos de política o senhor não se decepciona mais, mas o senhor muitas pessoas deixaram de procurar o senhor, deixaram de falar com o senhor, deixaram de... O senhor se sente de alguma forma isolado? Não. O PT tem dado o apoio que o senhor gostaria que todo desse? o apoio que eu preciso o PT me dá. Dentro dos limites do PT, que o PT não pode transformar essa questão na razão de ser do PT, muito menos um governante, né? Nós é que temos que transformar. Agora, eu estou viajando pelo país, eu tenho Eduardo respaldo. Campos, que sempre foi seu amigo, se não me engano, o PT foi bastante solidário com ele quando teve aquele escândalo dos precatórios. Isso é fato? Primeira pergunta. Segundo, ele continua atendendo o senhor, vocês conversam, ele é solidário? Primeira pergunta, se vocês foram solidários com ele. E agora... Não, nós fomos solidários, até porque era uma acusação completamente injusta, tanto é que ele foi inocentado, e também contra o governador Miguel Arraes. Depois da morte do governador Miguel Arraes, a primeira vez que eu fui a Pernambuco, eu fui ao lançamento do livro
de biografia do governador Miguel Arraes. E fui recebido pelo Eduardo Campos, pela senhora sua mãe, a ministra hoje do TCU, e fui recebido pela direção do PSB, a maioria deles eu tenho amizade de 20, 30, 40 anos, e pelo PCdoB, e pelo público que estava lá, com um desagravo. E quase que o lançamento do livro, o autógrafo do livro, se transformou num ato em meu favor. E toda vez que eu vou a Pernambuco, eu sou recebido pelo governador, ele é muito solidário comigo. Agora, por razões outras, nós temos menos contato, né, do que tínhamos antes, mas eu sempre fui à casa dele, sempre almocei com ele, quando ele esteve aqui no aniversário do presidente Lula, 2 dias antes, ele recebeu a notícia que estava com câncer, 27 de outubro de 2011, eu fiquei, né, nós sentamos à mesa, o Eduardo que estava com a família, estava com a esposa, acho que estava com um dos filhos, nós sentamos à mesa, ficamos conversando mais de 1h30, a minha relação com ele é excelente. Ele foi solidário no Mensalão? Totalmente solidário comigo. O PSB é totalmente solidário comigo, aonde eu vou. O governador Cid Gomes já me recebeu quando eu visitei o Estado, então, apesar dos problemas e das divergências também, que são normais. No caso do PT, como deve se manifestar essa solidariedade daqui para frente? Tem que ter manifestação de rua, tem que ter declaração? Que tipo de manifestação tem que ter? Eu não acredito que o PT deva O PT está fazendo a campanha pela reforma política. Vai fazer o abaixo-assinado agora para levar... Aliás, o PT que está impulsionando a reforma política, vocês sabem, como jornalista, o Henrique Fontana, nosso deputado do Rio Grande do Sul, é o relator, tem feito um esforço extraordinário. O PT quer aprovar a reforma política essa semana no Congresso. Eu não acredito que o PT deva transformar. A batalha agora é jurídica. A batalha pela narrativa do que foi o julgamento, e o julgamento do julgamento, é política e jurídica. Nós vamos fazê-la conforme as circunstâncias. Eu vou fazê-la. Eu tenho o apoio do PT e dos outros partidos, de movimentos, de personalidades, de empresários, tenho apoio internacional. Eu vou travar essa batalha, né? Não é só por causa da minha condenação, é por causa da condenação de todos, por formação de quadrilha e corrupção. Outra questão é que muitos têm que responder por Caixa 2, por crime contra a ordem tributária, por evasão de divisa ou não, por lavagem de dinheiro ou não. Não a lavagem de dinheiro que foi condenado o João Paulo, por exemplo, que é uma aberração. Tanto é que 3 deputados do PT e um prefeito foram absolvidos dessa lavagem de dinheiro. Ainda há uma questão para o Supremo resolver sobre... É lavagem de dinheiro você receber ou eu receber um recurso que nós não sabemos a origem e depois se descobre que é de origem criminosa? Se não há prova que nós tivemos participação, dolo, conhecimento da origem daquele dinheiro? Se não há provas, por que isso é lavagem de dinheiro? Mesma coisa a formação de quadrilha. Como é que eu posso ser acusado de formação de quadrilha se não há um ato que eu tenha participado de qualquer atividade que diz respeito aos supostos atos criminosos que foram feitos? Ministro, outra campanha que o PT resolveu abraçar de forma mais efetiva é uma campanha para a regulamentação da mídia. O ministro Paulo Bernardo, do governo da presidente Dilma e um militante histórico do PT, deu uma declaração recentemente dizendo o seguinte: toda vez que sai uma capa de revista que um companheiro não gosta, ele vem aqui e quer que eu regule a mídia. Isso se confunde com censura? Nas palavras dele é um pouco isso. Acho que ele fez uma caricatura, mas depois ele até disse que é a favor da regulação da mídia, né? Eu fico estarrecido com a reação de alguns setores da mídia com relação à regulação. É uma mistura de ou burrice, certo? Ou defesa intransigente do monopólio e de interesses comerciais, ou de reserva de mercado. Porque o PT quer censurar a imprensa? Mesmo que quisesse, não tem força para isso. O PT tem 80 e tantos deputados, a maioria não vai concordar com isso, a imensa maioria. O PT tem 13, 14 senadores, todos não vão concordar com isso. Diz o ministro Paulo Bernardo que alguns querem. 90% do PT jamais aceitaria qualquer ideia de censura à imprensa, até porque a nossa vida é uma prova da luta pela liberdade de imprensa. Essa é a primeira questão. Outra coisa é regular a mídia. Veja bem, querem regular a mídia. Tanto é que regularam a TV a cabo, né? Contra o capital estrangeiro, conteúdo nacional, fundo de financiamento, que vai para 1,2 bilhão, depois para 3, certo? Regularam. Puseram uma agência reguladora. Aquele fantasma da Ancinave, está aí a Ancine regulando. Por que na Inglaterra estão regulando
a imprensa escrita, que nós nunca no Brasil nem autorregulação pedimos. Claramente, o que é a regulação da mídia que o PT vai Por defender? exemplo, basta você ler o editorial do Globo, que eles dizem que pode ter regulação sim, por causa do site estrangeiro, por causa do capital estrangeiro, por causa do problema da propriedade parlamentar de igrejas, né? Ele levanta vários casos da regulação. A regulação pode ser da propriedade cruzada, a regulação pode ser por causa da cultura, da etnia, das minorias nacionais, a regulação pode ser para o pluralismo, para acabar com o monopólio. Todos os países do mundo têm regulação. O México acabou de fazer No Brasil, regulação. você não pode dar algum exemplo concreto? O que seria a regulação da propriedade cruzada? Concretamente, num Tem exemplo. que Com exemplo discutir. com nome e sobrenome. Você pode pôr limites. O que não é possível é alguém, além de deter 70%, 80% de toda a publicidade do país nas suas organizações, ter uma propriedade cruzada quase que fantástica de rádios e televisões e jornais. Porque Quem? eles- O senhor está se Quem? referindo a quem? organizações Globo. Porque tem, por exemplo, os seus associados nos estados, por exemplo, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a RBS controla os jornais praticamente. Controla os jornais. Tanto é que o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o monopólio no sul do país, dos meios impressos. Acho que deveria acontecer o quê? Essas Não, empresas... eu não quero dizer o que deveria acontecer, eu quero dizer o seguinte, que é preciso tirar desse espantalho a camiseta 13 do PT e discutir seriamente regulação da mídia no Brasil. Interessa a cultura brasileira, interessa ao pluralismo que está na Constituição brasileira. A Constituição diz que precisa ter pluralismo, a Constituição diz que o interesse público tem que ter. Mas a Constituição diz que tem que ter televisão pública. É bom para o Brasil ter mais vozes, mais antenas. Vamos estimular isso pela concorrência comercial, que depende da competência, de você ter capital. Eu, pelo menos, há muito tempo, perdi um pouco a ilusão em ter jornal de sindicato, ainda que tem que ter jornal de esquerda, ainda que tem que ter, e sempre trabalhei para ter mais competição comercial. Agora, a legislação tem que favorecer e não proteger o monopólio, porque a Constituição diz que não pode ter monopólio. Ninguém está discutindo controle de conteúdo e censura. Nunca. Agora vamos controlar. Nós vamos controlar o conteúdo, porque senão eu poderia dizer que quem controla o conteúdo são os donos dos meios de comunicação, porque aí a discussão se radicaliza, entendeu? Você fala, não, mas quem controla o conteúdo é quem controla o capital. o próprio PT que acabou envenenando esse debate? Não, o PT não envenenou o debate. O PT se defende. Eu, pelo menos, todos são testemunha, que vou para a imprensa, peço para escrever. Eu fico alguns momentos sem dar entrevista, porque meus advogados não permitem que eu dê. Porque por mim eu daria sempre entrevista. Seus advogados mandam no senhor. Não, evidente, Controlam o seu conteúdo. evidente, eu tenho juízo, né? Ministro, Eu tenho que ouvir meus advogados, senão eu tenho que ter uma relação de confiança com o meu advogado, que é o Dr. José Luiz de Oliveira Lima Juca. Eu tenho que ter uma relação com ele e com meus amigos que são advogados, o Cacai, o Márcio Tomás Basso, todos eles que sempre me apoiaram, me ajudaram, vários deles que eu não quero citar todos aqui. José Dirceu, por que o senhor acha? O ex-presidente Lula avançou um pouco nessa discussão, lançou esse debate, no entanto, a presidente Dilma recuou. O senhor acha que ela acredita que essa proposta de regulação dos negócios da comunicação ela é antidemocrática ou ela teme esse debate? Não, acho que ela tem os pés no chão. Ela tem que governar o país, ela tem problemas, ela estabelece prioridades, ela conhece a correlação de força no Congresso e na sociedade, ela não pode se jogar de corpo e alma nessa questão. Cabe ao PT, ao presidente Lula, ao PT, aos movimentos sociais, aos jornalistas, aqueles setores da sociedade que acreditam que a regulação é um bem para o Brasil, não um mal, que não é censura, certo? Que é ampliar, pelo contrário. Mas como esse debate avança se o governo a todo momento fala, o governo não vai fazer absolutamente nada? É assim muitas vezes. Quantos anos nós levamos para ter a Comissão da Verdade? O governo do presidente Lula não tinha isso na agenda. A presidenta Dilma colocou na agenda e nós conseguimos. Isso é um processo político. Eu não censuro a presidenta e nem coloco ela sob suspeição, porque ela, dentro da atribuição dela de presidente da República, algumas questões ela não coloca na agenda. O PT coloca na agenda. Ela nunca disse para o PT não colocar, ela nunca censurou o PT ou tentou impedir o PT que colocasse na agenda. Cabe ao PT colocar, como, aliás, o presidente Rui Falcão fez. Ele tem sido um defensor e tem colocado, até com transparência, porque ele é um jornalista, para os próprios jornalistas, por que o PT está defendendo isso. Eu estou disposto a discutir essa questão sempre, né? Por que o ex-presidente Lula decidiu lançar tão cedo, agora em fevereiro, a candidatura à reeleição da presidente Dilma? Porque queriam jogar xadrez só com as brancas ou com as pretas, acharam que nós não existimos.
Quer dizer, o presidente Fernando Henrique Cardoso assume o papel de coordenador, conselheiro e agitador da campanha de Aécio Neves, presidente da República. Certo? O governador Eduardo Campos, certo, se lança candidato a presidente da República, porque, né? E nós vamos ficar esperando 2014, não fomos nós que antecipamos, o presidente Lula, mas começa a se criar um clima, um ambiente que o Lula vai ser candidato e que a presidenta Dilma não é candidata à reeleição. É evidente que só tinha uma coisa para fazer. Então, vamos jogar também xadrez. Entramos no jogo de xadrez. A Dilma é candidata, eu não sou candidato. Certo? É evidente que no PT, a unanimidade, a candidatura dela à reeleição. Certo? Agora, a única coisa que nós não deixamos de governar para fazer isso, como o Eduardo Campos não deixou de governar, certo? Como o Alckmin não está deixando de governar, o Aécio é senador da República, não está deixando de ir ao Senado. Agora, foi antecipado a sucessão, mas não entrou na agenda do governo, isso entrou na agenda do PT e do presidente Lula. A quem critique e a quem ache bom. O senhor acha bom ou ruim que Acho acabe ruim. essa hipocrisia de não ter campanha tão antecipadamente? Acho ruim ter campanha antecipada. Mas se a realidade nos impõe isso, nós temos que fazê-lo com o menor prejuízo possível ao país, porque o país tem muitos problemas para resolver, o país tem dilemas para enfrentar nesses próximos anos, alguns fáceis de resolver, como o da infraestrutura. Eu vou entrar nesse assunto antes, mas antes na política. Quem o senhor acha que são os candidatos que devem acabar realmente concorrendo no ano que vem à presidência da República? A ex-ministra e senadora Marina Silva, com o partido dela, que é bem-vindo, porque eu acho que é muito importante que tenha um novo partido no Brasil, com o perfil que vai ter, com o caráter que vai ter, concordemos ou não, tenhamos discordância ou não. Acho que ela tem um lugar no Brasil, faz bem para o Brasil, para a democracia, que ela ocupe esse lugar, eu vejo com bons olhos isso. Outra questão é que, né, se eu concordo ou não. O governador Eduardo Campos, eu acho que é candidato. Irreversível? Não, irreversível nenhuma candidatura é, mas eu diria que ele é candidato legítimo, com todo direito. Aliás, o governador Garotinho foi candidato em 2002, ninguém ouviu um A nosso tentando tirar a legitimidade dele ou impedindo ele de ser candidato em 2002. Vai ser candidato, faz parte da disputa política, é um candidato, vamos dizer assim, no nosso campo, né? Depende, evidentemente, das alianças que ele vai fazer, mas está no nosso campo. E o governador e o senador Aécio Neves pelo PSDB, acho que está considerado. Há que ver o que fará o nosso José Serra, que já foi candidato 2 vezes, que foi senador, prefeito, governador de São Paulo, deputado federal, secretário, tem todos os méritos, condições de ser candidato a presidente da República. Se ele fará um novo partido com PPS, PMN, e vai tentar compor com o Eduardo Campos ou não, se vai apoiar o Aécio ou não, ou se será candidato, porque também essa hipótese eu acho que não deve ser afastada. Certo? Eu acho que ele sempre, legitimamente, quis ser presidente da República. Aliás, ele se preparou e sonhou a vida toda, legitimamente, ser presidente da República. Se tem um homem no Brasil que lutou por isso, foi o Serra. Né? O senhor está dizendo, então, que a presidente Dilma, reeleição, Aécio Neves, Eduardo Campos, Marina Silva, José Serra, uma incógnita, depois haverá... e Joaquim Barbosa. É muito difícil prever isso, né? Porque ele está na presidência do Supremo, o mandato dele termina em novembro de 14, se não me engano, novembro de 14. É muito difícil. Nas pesquisas, ele já aparece nas pesquisas estimulada com uma votação que ele pode, se ele quiser, ele pode se desfiliar, a legislação até beneficia quem é magistrado, né? E pode se filiar a um partido e ser candidato. Mas eu não vejo hoje, pelo menos ele nunca deu nenhum sinal de que queira, né? Que queira ser candidato a presidente da O República. Eduardo Campos, que é governador de Pernambuco, pertence ao PSB, o senhor disse do nosso campo político. Sim. Ele hoje, com o partido dele, participa do governo da presidente Dilma Rousseff. Sim. Em que momento, se ele vier a ser candidato a presidente, ele deve retirar o PSB do governo ou não deve? Essa é uma questão que ele e a presidenta Dilma devem discutir e avaliar. Eu acho que ele tem que encontrar o ponto de inflexão que ele e os companheiros ministros que estão no governo e os governadores, as principais lideranças do PSB considerem irreversível e que deva sair do governo. Não há nenhum problema até agora dele ter essa possibilidade, que eu acho mais provável de ser candidato, e continuar no governo. Isso não está. Os ministros dele não estão deixando de ser leal à presidenta, nem deixar de cumprir o programa do governo da presidência. Eu acho que não. Eu pelo menos, não colocaria aí, né, nenhum óbice nesse momento. E cada um tem seu prazo, né? Para alguns o prazo é abril agora, para outros é outubro, né? E para alguns é abril
do ano 14, né? Aí depende da correlação de força, da tua força eleitoral. Eu sou de opinião que alguns deveriam sair agora do governo e começar a fazer a pré-campanha nos estados, né? Cada candidato... Ah, é? Porque tem estado que você precisa, né? Como assim, por exemplo? Não, tem governador, tem senador que já está fazendo campanha de governador Mas nos quem está estados. no governo, digamos, que deveria... Eu não vou dar nenhum exemplo particular, porque vai parecer que eu estou propondo que ele saia do governo. Os deputados do estado já estão cobrando de alguns pré-candidatos que fique mais no estado, que são ministros. Até que ponto a ação penal 470 inibiu uma candidatura do presidente Lula, que depois de todos esse tempo de governo de Dilma, ele ainda mantém uma votação, segundo o Datafolha, 60% dos brasileiros votariam nele para presidente da República, mais até do que nela, que é 59%, né? Um pontinho a mais. Mas até que ponto essa ação penal 470 inibiu, não necessariamente o presidente Lula, mas um movimento de lulistas que gostariam de vê-lo de volta à presidência? Mas esse movimento sempre foi muito pequeno. Nunca ganhou a dimensão grande. Eu nunca senti na direção nacional do PT, na bancada de deputados federais, senadores, um ou outro sim, assim, um sentimento majoritário que o Lula deveria voltar em 14. Ele pode se candidatar, por exemplo, ao governo de São Paulo ou ao Senado? Tudo indica que não. Que nós temos até candidato demais para o governo de São Paulo. Quem são eles? Felizmente. Quem são os pré-candidatos aí que o senhor citaria? O próprio primeiro, o ministro Aloysio Mercadante, porque já foi candidato 2 vezes, tem uma base eleitoral ampla, tem experiência, tem mais do que capacidade, competência, legitimidade para ser candidato. Segundo, uma inovação, o ministro Padilha, certo? Ministro da Saúde. Certo? Depois nós temos outros nomes, como o Luiz Marinho, como o Zé Eduardo Martins Cardoso, o próprio Emílio, que foi prefeito reeleito de Osasco, que fez o sucessor. O PT tem outras. Ministro quadros. Guido Mantega? Também, o Guido Mantega tem, por que não? É um nome. Agora, tudo indica que, primeiro, nós temos que ter uma decisão do próprio Aloysio Mercadante, né? Acho que um pouco a ordem dos fatores é essa, né? A presidenta e ele, e o partido, as lideranças do partido, o próprio presidente Lula, tem que chegar a uma... Para ganhar, não era, no caso, o PT escolher talvez alguém realmente bem forte, daí cita-se essa hipótese mencionada pela Mônica do ex-presidente Lula? Não, Lula não será candidato a governador, certo? Não será candidato a presidente, porque ele já tinha, pelo menos, ele afirmou e reafirmou várias vezes para mim que voltar a ser presidente em 14, o risco de jamais ele faria um governo como ele fez. Lula só poderia votar numa emergência, numa demanda da sociedade para ele votar. E a demanda da sociedade é para reeleger a presidenta. É só ver as pesquisas, né? Ela tem todas as condições de ser candidata e continuar governando o Brasil. O senhor falou aqui que gostaria de quer participar desse debate da mídia, de vários debates. Como é que o senhor vai fazer isso se o senhor, como é provável e, vamos dizer, certo, como é que o senhor vai fazer isso preso? Primeiro precisa ver se eu vou ser preso, porque eu vou me defender na justiça para não ser preso, que é um direito que eu tenho e a lei me dá esse direito, e o Código de Processo, o Código Penal, me dá o direito dos recursos, dos embargos infringendo declaratórios. Da mesma maneira que eu sempre participei da vida política do país em qualquer circunstância. Quando eu estava fora do Brasil, eu não me exilei, eu fui banido e a minha nacionalidade foi cassada. Né? Eu fui expulso do Brasil, né? No sequestro do embaixador americano. E voltei em 71. Depois voltei de novo no final de 74. Eu tenho determinação de continuar participando da vida política e vou encontrar meios de fazer em qualquer circunstância que eu esteja, seja em regime fechado, seja semiaberto, seja em pena alternativa. E o tempo passa rápido. Mais rápido do que parece. E no Natal, houve ali uma expectativa e um clima de tensão muito forte sobre uma eventual decisão do ministro Joaquim Barbosa de já determinar sua prisão. Como é que o senhor se sentiu naquele dia? De verdade, o seu sentimento? Bem, em primeiro lugar, um sentimento de indignação, porque era uma prisão absolutamente... Né, era uma arbitrariedade nunca vista. Né? Fora a circunstância que era Natal, fim de ano, né, tudo o contrário do que se podia imaginar, ainda que muitos queriam a nossa prisão. Né? Mas qual foi o seu sentimento? O senhor teve algum medo? Ou como é que o senhor definiria o que o senhor passou? Eu não diria que eu tenho medo da prisão. Certo? Eu tenho um sentimento de revolta, um sentimento que eu não sei como expressar o sentimento que eu tenho pela injustiça que está sendo cometida contra mim. Às vezes eu quase não acredito que é verdade que eu esteja sendo processado e tenha sido condenado por
corruptor e formador de quadrilha, né? Ter participado de uma quadrilha. Né? Realmente, pela minha vida e pelo que aconteceu com esses fatos, certo? É um processo que merece o nome de O Processo, como o processo do CAPTA, entendeu? Porque é algo, é uma tragédia, para mim é uma tragédia. Não para mim do ponto de vista do que vai significar isso, porque eu vou superar isso, eu vou enfrentar isso, eu me preparei para isso, eu estou me preparando para isso. Né? Preparando para quê? Para ser preso? Sim, eu estou preparado para qualquer circunstância, como sempre eu procurei na vida. Não quer dizer que eu não possa fraquejar, que eu não possa, né, ser incapaz de enfrentar isso, porque eu não sou nenhum super-homem, eu sou um cidadão como qualquer outro. Evidentemente que para mim, para meus filhos, para minha família, para meus amigos, para minha história, para minha biografia, isso é uma coisa... às vezes eu penso que era melhor que eu tivesse morrido do que ter passado por que eu estou passando. Você já chegou a... Pensar nisso mesmo? de verdade? Não, eu sou apaixonado pela vida. Eu jamais pensaria em qualquer Qual foi o possibilidade. momento mais difícil nesse processo? Teve algum momento que o senhor, do Quando eu saí do pessoal, governo. emocional, assim? Quando eu saí do governo. Eu dediquei minha vida para que o Brasil fosse governado por nós, pela minha geração, pela esquerda, pelo PT, pelo Lula. Desde 88, eu já dizia que o meu sonho era fazer o Lula presidente da República. Ou pelo menos participar, sendo mais humilde, né? Participar de um movimento político partidário, de um movimento de uma geração, de um amplo setor da sociedade brasileira para levar um homem como Lula à presidência. O senhor se recorda do diálogo que teve com o então presidente Lula no dia que ficou definida a sua saída? O diálogo foi curto, simples e objetivo, porque eu e ele tinham a mesma opinião, que eu devia sair do governo. Mas como foi? Eu já tinha conversado, eu, ele e o Genuíno nos encontramos na Granja do Torto e a conversa foi rápida. Depois nós ficamos conversando as consequências, o cenário, o que estava acontecendo, entendeu? Mas a conversa foi curta, porque eu já tinha formado convicção que eu devia sair. Como eu formei convicção que eu não devia renunciar. Eu tenho posições sempre... acho que eu já tenho experiência de vida suficiente para ter sempre posições bastante claras e objetivas quando chega em momentos de crise. Agora, o senhor fala que pode fraquejar, que o senhor não é um super-homem, mas o senhor tem um pouco essa persona, né? O senhor tem um pouco esse personagem da pessoa que não chora, da pessoa que não se abala, da pessoa que está pronta para enfrentar qualquer coisa. Qual o momento que o senhor fraquejou? Quando? Não, chorar eu choro, todo ser humano chora. E ficar triste, ficar abalado, eu fico. Agora mesmo eu fiquei... a morte do Chaves, por exemplo, ou do Bassi, que era um grande amigo meu, que eu conheci na década de 60 ainda, quando ele trabalhava ainda para o pai dele ainda, quando eu vivia na Liberdade e no Bexiga ainda como office boy, meio menino de rua naquela época, né? Office boy sempre vive um pouco. Eu tenho... tristeza você sempre tem na vida, como você tem grandes alegrias na vida, né? Então isso é natural. Quando chegar a hora, eu tenho certeza que eu vou estar à altura de enfrentar o desafio, qualquer que seja ele. Tá? Porque primeiro, eu tenho a consciência, né, dos inocentes. Segundo, eu tenho serenidade e tranquilidade, porque eu sou inocente, para enfrentar isso. Eu tenho até mais força para enfrentar isso, porque eu sou inocente, porque eu vou continuar lutando para provar minha inocência. Não só na justiça, como politicamente no país. Não foi escrito o último capítulo ainda desse julgamento. No que diz respeito a mim, não foi escrito ainda, e nem ao PT. Certo? Eu acho que não foi escrito. A história e o tempo vai ter que... Do ponto de vista jurídico, da academia, o debate já é muito intenso e há um amplo setor que, evidentemente, concorda que o julgamento foi, no mínimo, um julgamento que mudou o ordenamento jurídico e a jurisprudência para poder me condenar. Porque é evidente que a teoria do domínio do fato, que não precisa ato de ofício, que as provas podem ser tênues, que os indícios têm o peso que teve, entendeu? É uma mudança radical. E muitos dos ministros jamais votaram assim. Como muitos dos ministros jamais aceitaram denúncia como a que aceitaram de formação de quadrilha contra nós, mesmo de corrupção ativa. Isso, como é a sua vida hoje? Quer dizer, o senhor, a gente percebe que o senhor não tem muita condição de alugar lugares públicos, né? O senhor não vai mais a restaurantes, o senhor tem sempre encontros reservados. Como é
que o senhor vive? De onde é que vem a sua renda? A minha renda vem do meu trabalho, como sempre. Eu sempre trabalhei, declaro para o imposto de renda e tenho a vida que eu sempre tive. Eu não mudei em nada meu padrão de vida, certo? Eu não tenho nenhum... Vivo uma vida de classe média no país. São de eu sou advogado, consultor? E consultor, mesma coisa. Eu trabalho, eu faço blog de manhã cedo, faço academia, trabalho, cuido do processo mais agora, nesses últimos semanas e meses, viajo pelo país, faço atividades políticas, participo, ontem mesmo participei de uma reunião. Como é que o senhor viaja pelo país? O senhor não vai em avião normal? Eu alugo avião ou tenho avião emprestado. Certo? Ou alugo e pago. Agora, esse trabalho é o quê? Um trabalho de lobby, seria isso? Não, eu trabalho... Ah, você fala do meu trabalho, não Sim. político. Não, eu dou consultoria. Na verdade, eu estou desativando. A parte jurídica, eu praticamente já dissolvi o escritório, até porque, condenado, eu perco, fica suspensa a minha inscrição na ordem, segundo o Estatuto da Ordem. Então, eu já dissolvi, já fiz o termo já de dissolução do meu escritório de advocacia. E da parte de consultoria, a minha ideia é praticamente deixar a empresa funcionando, porque fechar uma empresa custa mais caro do que deixar uma empresa funcionando. Mas como é que o senhor vive? Quer dizer, o senhor tem uma estrutura, o senhor Não, tem assessores, o senhor tem advogados, eu estou desativando toda a minha estrutura. E daí como é que o senhor vai fazer? Paulatinamente eu vou desativar toda a minha estrutura. O senhor tem reservas para se manter no período seguinte? Eu vou continuar trabalhando, eu tenho como trabalhar, eu tenho um escritório, eu tenho sócios, eles vão continuar trabalhando e eu vou ter uma renda mínima, evidentemente, porque eu não estou impedido de trabalhar. Se eventualmente, né, como parece que deve acontecer, a sua pena é mantida, Sim. O senhor já se informou do aspecto objetivo, prático, como é que vai funcionar, onde o senhor poderia cumprir a pena? Isso não dá para informar, porque depende da vara da execução criminal. Nós nem sabemos se a execução criminal vai ser no Supremo ou vai ser na Justiça Federal de São Paulo. A operacionalidade da vida, se houver reclusão, se houver o regime fechado? Comunicação, internet, se tem um blog? Não tem. Não tem como? Não tem. Preso é preso. Preso faz ginástica, estuda, trabalha. Né? Pode receber visitas. Tem as visitas do advogado e as visitas da família. Isso não tem segredo nenhum, eu já fui preso. O senhor pretende trabalhar para tentar diminuir a pena? Eu pretendo trabalhar não só para diminuir a pena, como para trabalhar, porque eu sempre trabalhei na vida, desde os 14 anos de idade. Eu nunca dependi do governo, do Estado, para nada. Nunca. Eu nunca transformei minha vida numa parlamentar numa atividade profissional. Tanto é que eu não fui candidato depois de ter sido deputado estadual uma vez. Eu fui federal, depois fui candidato a governador, fiquei sem mandato 4 anos e trabalhei como advogado. Eu sempre me sustentei. Na clandestinidade eu virei empresário, me sustentei e ganhei muito dinheiro. Não é a primeira vez que eu trabalho e tenho uma renda que eu posso me sustentar fazendo atividades. Eu viajava pelo Brasil todo quando eu estava clandestino. Todo mês eu viajava para uma região para conhecer o Brasil. Eu fiquei 5 anos no Paraná, 5 anos eu viajei pelo país. 5 anos eu estudei, trabalhei, fiz patrimônio. Com outro nome e tudo, mas fiz. O senhor é uma pessoa muito mais jovem. O senhor agora tem essa consciência de que a sua vida política, na verdade, com esse episódio do Mensalão, ela está totalmente encerrada? Não, minha vida política não está encerrada, isso é uma ilusão. Quem acredita nisso não me conhece. Não está encerrada. Eu vou fazer política até o último suspiro. Política não é só política... Você ser deputado, você participar de um governo. Eu vou fazer política a vida toda. Escrever é fazer política. Vocês fazem muita política, jornalistas. E como fazem? E os jornais, então, nem se fala. E a televisão, então, o noticiário, nem se fala. Eu vou fazer política. O senhor mencionou, numa resposta anterior, um pouco de a necessidade de a presidente Dilma continuar a governar, apesar de a campanha já estar aí nas ruas, falou um pouco sobre melhorar a infraestrutura do país. Há um estranhamento mais ou menos conhecido dentro do governo, por parte de alguns ministros, há entre alguns setores da economia a respeito do travamento do governo, da administração da presidente Dilma Rousseff. A presidente Dilma Rousseff, com esse estilo centralizador, travou o governo mais do que deveria? Eu não considero que o governo esteja travado. Mesmo a questão, por exemplo... Há exemplos, né, ministro? Não, sim, mas todo governo tem seus problemas de gestão, tem seus problemas administrativos. No caso dela, ela pegou um governo já andando. Ela era ministra. Por que aconteceu isso? Não, mas eu vou te dar um exemplo. Ela lançou as concessões do setor aeroportuário e agora fez do setor rodoviário, já tinha feito entre o governo Lula e o governo dela,
e agora está fazendo do setor rodoviário também, e está fazendo, e tem uma nova legislação para o setor portuário. Isso é um grande avanço para o país. E os investimentos nesse setor cresceram muito nesse país. Senão, o Porto de Santos não tinha crescido em 374%, e a exportação do país, a importação, não tinha crescido 5 vezes. O país tinha entrado em colapso, né? O país não pode ter crescido o que cresceu 4,5% durante o governo do Lula e não ter a infraestrutura. As ferrovias hoje, elas transportam. Se você vê o volume que elas transportavam em 2003 e hoje, é assustador a diferença. Então, o país tem dado resposta aos problemas de infraestrutura que são simples, porque é uma questão de você criar as condições de investimento privado, porque é uma concessão, a partir de uma taxa de retorno que está sendo discutida e negociada, e das condições de segurança institucionais de regulação. Difícil é ciência, tecnologia e educação. Esse é o maior desafio que o Brasil tem. E esse é que resolve todos os problemas que o Brasil está enfrentando hoje. Por exemplo, nós estamos enfrentando o problema de inflação. Qual é o real problema da inflação? O real problema da inflação é que o mercado de trabalho está super pressionado, certo? E os serviços estão super pressionados porque os salários têm aumentado acima da inflação. Certo? E se você aumenta o juro, valoriza o real, você valoriza o salário, aumenta a demanda. Se você não aumenta o juro e não toma outras medidas, você pode ter mais inflação no Brasil, porque nós temos uma inflação indexada no Brasil, ou pela Selic, ou pelos preços administrativos. Certo? O Brasil ainda tem transporte, educação. Certo? Então não é uma questão simples, né? E diz bem quem diz que o problema da inflação do Brasil depende muito mais de medidas de política econômica e social do que apenas de política monetária. E no mundo de hoje, que o Japão faz isso que está fazendo, que os Estados Unidos faz 85 bilhões todo mês nos Estados Unidos, agora 75 bilhões de dólares todo mês no Japão, que o Banco Central vai colocar, desvaloriza a moeda deles, aumenta a exportação. Então, o Brasil, certo, está numa situação que só um grande salto tecnológico e educacional vai nos colocar em condições de competir no mundo. Enquanto isso não acontece, a presidenta está tomando, desonerar a energia, desonerar a folha de pagamento, né? Fazer desonerações todas que fez na economia, reduzir o juro da economia, reduzir o custo, porque diz o quê? Tem que reduzir o custo da economia. Você não pode reduzir o salário, porque a não ser que estejam propondo para o Brasil que nós façamos uma recessão programada, que nós já sabemos o começo, mas não sabemos depois como retomar. Nós aumentamos o juro entre 2010 e 2011. Depois nós crescemos pouco. Não pensa que esse crescimento pouco começou agora. O crescimento pouco de 2011 e 2012 da origem lá quando nós aumentamos. Lembra que nós aumentamos o juro no final de 2010, começo de 2011. Se você vê a inflação, hoje eu tomei cuidado de ver a inflação nos 2 mandatos do Fernando Henrique, nos 2 do Lula e da Dilma. A inflação, essa inflação de 5,7 é a inflação média do segundo mandato do Fernando Henrique, é maior. O Fernando Henrique nos deixou com 12,5% de inflação e anterior tinha sido 9,6% do governo dele. 2002, 2001. É só olhar nos dados. O Brasil convive com essa inflação por razões estruturais. Não é nem por choque de oferta. Não é problema de commodities, de alimentos. Foi um pouco o medo do Lula, né? Que o dólar aumentou e aí teve um impacto ali no final da inflação dele que o... Foi tomada uma decisão pelo Banco Central, era o Henrique Meirelles ainda, de usar o juro. Eu, cada dia, estou mais convencido, como outros, que têm afirmado isso, que a política monetária tem que ser usada, mas com muito cuidado. Porque sabe qual é o problema da política monetária? Vamos supor que aumente 0,25% o juro, como o mercado, né, financeiro, rentista, está gritando. Não vai alterar nada na estrutura que leva a ter inflação no Brasil, mas vai disparar os juros. Vai disparar os juros para o consumidor, vai disparar o juro para o investidor. Ora, se nós queremos mais oferta na economia de serviço, mais oferta de produtos, certo? Então o problema está no câmbio, está na defasagem tecnológica e educacional do país, porque a defasagem tributária, de custo financeiro, de infraestrutura, o governo da Dilma enfrentou, ela teve a coragem, inclusive, de enfrentar a questão dos juros. Né? Então, lógico, todo governo tem seus problemas, se centraliza mais ou menos, tem problema de gestão mais ou menos. Então, isso que o presidente isso é o varejo. Um pouco, não, eu acho que no atacado ela acertou e acertou 100%. Outros são os problemas que existem no modo de cada presidente tocar o governo. O Brasil precisa ter 39 ministérios, por exemplo? Estou falando de gestão. Se nós fizermos uma reforma política, nós podemos fazer uma reforma administrativa. Eu sempre defendia, público e notório, eu era ministro, já defendia, e quando
e esses anos todos, depois que saí do governo, eu defendi que o Brasil precisa de uma reforma do Estado, que, aliás, começou com o governo do Lula, que restaurou os planos de cargos e salários, concursos. Você está dizendo que 39 ministérios existem para atender às demandas políticas, senão é isso? Existe parte porque não se faz uma reforma do Estado brasileiro, porque isso você precisa fazer no Congresso Nacional, não é o governo que vai fazer, você tem que ter consenso para mudar a forma de governar o Brasil. Para mudar a forma de governar, precisa mudar o presidencialismo parlamentarista que nós criamos na Constituição de 88. Porque para você fazer uma coalizão, certo? Como nós temos no Brasil, tem problemas federativos que levam a isso também. Certo? Tem problemas antigos do Brasil que o Brasil não tratou antes, porque, na verdade, 1/3 dos ministérios são secretarias. Eles ganharam o status de, mas ganharam o status de ministério porque era importante trazer o problema da mulher, do negro, da pesca, o problema regional do Brasil, o problema do Nordeste, politizá-lo, trazer a demanda pública. É uma exigência da política. Mas não é esse o problema do Brasil ter 39 ministérios. Não é esse o problema do país. É porque o custo desses 39 ministérios não é o principal problema do país. Não tem aumentado tanto o custo de pessoal com relação ao PIB nesses últimos anos. O que aumentou muito agora está diminuindo, e me diminuiu bastante, aliás, o Aloysio Mercadante falou isso, o ministro numa entrevista, era o custo da dívida interna do país, que ia quase 8,5% do PIB, está reduzindo para 4,5%. Certo? Isso vai ajudar muito o país. Se reduzir mais ainda, vai ajudar muito o país. Porque, pelo contrário, nós temos melhorado a gestão pública, constituído uma burocracia civil. Tanto é que os concursos públicos, é só olhar, né? O que no Brasil está se criando uma burocracia civil no Brasil. Vai chegar um momento que nós vamos ter que fazer uma reforma ministerial no país, assim, da composição dos 39 ministérios, como é que você agrupa ministério, como é que você reduz. Mas a funcionalidade política desses 39 ministérios é possível, inclusive porque eu fui ministro-chefe da Casa Civil, não eram 39, mas eram 34, 35, e não era esse o problema para gerir a política do governo, a política administrativa, a gestão do governo, a governança do país. Acho que a governança do país é muito mais um problema político do que um problema administrativo. Você conversa sobre isso com a presidente Dilma? Como é o seu contato com ela? Ela é solidária com o senhor quando o senhor encontra ela? Ela é absolutamente solidária comigo, mas eu não converso com a presidenta desde o final de 2011, a não ser quando eu encontro em atividades políticas e a cumprimento, mas não converso com a presidenta. Como que ela manifesta essa solidariedade? Ela sempre foi solidária comigo. Eu posso dar esse testemunho aqui. Como, eu não vou dizer, que cabe a ela dizer. O que eu posso dizer é que eu não tenho nenhuma, zero, certo? Nunca tive com relação ao comportamento do Lula e do PT e do governo com relação a mim esses anos. Entendeu? Até porque eu sempre parti do princípio que eu é que tinha que fazer essa luta, que eu não posso ficar na expectativa. Entendeu? Eu tenho apoio mais do que o suficiente para fazer essa luta. Eu não teve um empresário, um político que deu as costas para mim, não só porque eu fui acusado, que eu fui processado, mesmo depois de condenado. Pelo contrário, depois que eu fui condenado, muitos que eu jamais imaginei me procuraram para se colocar à disposição para ser solidários, porque consideram a minha condenação completamente injusta. Eu não tenho, e também não sou de ter mágoa ou ressentimento. Mesmo daqueles que me decepcionaram, mesmo daqueles que faltaram comigo, que são pouquíssimos, eu nunca tive. Muitos, inclusive, voltaram a ter relação comigo, passaram a me apoiar depois. E eu pude fazer esse caminho de volta, porque não manifestei ressentimento ou condenação a eles, que eu entendi o comportamento de muitos que nos condenaram naquele momento, porque realmente, certo, nós erramos e pagamos muito caro por esse erro que o PT cometeu, certo? E pagamos caríssimo, né? A nossa imagem, certo? Estamos pagando do ponto de vista do processo que houve, porque acabou virando um processo por corrupção, formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro, né? Então, não é que nós não tenhamos errado, entendeu? Mas as pessoas são solidárias porque compreendem, no meu caso particular, eu sinto uma solidariedade muito ampla, porque a injustiça que está sendo cometida comigo é quase que inacreditável. Eu às vezes, penso que estou vivendo um pesadelo, que não é verdade o que eu estou vivendo. Porque se eu tivesse feito, eu teria dito, porque todo mundo me conhece. Eu nunca deixei de assumir as minhas responsabilidades, nunca. Toda a minha vida, nunca, nunca, nunca. Ex-deputado federal, ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, Mônica Bergamo, jornalista da Folha de São Paulo, muito obrigado a ambos por esta entrevista à Folha e ao UOL. Eu que agradeço. Agradeço a Mônica, agradeço a você, a Folha e ao UOL
por essa oportunidade.